todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um lindo trabalho que a espiritualidade maior nos oferece, que José de Mococa nos doa com todo o coração, com todo o amor. Vamos aproveitar este instante para que sejamos nos compenetrando como almas, como irmãos, como amigos, como semelhantes que o somos, filhos de Deus. Como dizia Sossola, vida derivada da vida de Deus que o somos, e temos como um potencial dentro de nós, sublime, eterno, neste grande infinito que é o universo, em que está em simbiose com o nosso Pai maior, ou seja, vivemos neste. Não estamos aparteados de um só momento da nossa existência sobre este universo maravilhoso e perfeito, em que estamos na nossa pequenez, sintonizando ainda com os detalhes ainda negativos ou peculiares da nossa própria vida, da nossa própria existência, do nosso próprio planeta, que ainda sofre, que ainda geme, mas superaremos tudo isso com a força de vontade, com a fé, com o amor e com o carinho. Vamos então hoje, iniciando este trabalho, como todos os trabalhos que são realizados nesta casa, com devido respeito que esta casa merece, com devido respeito que a espiritualidade maior merece, esses nossos amigos queridos que nos trabalham, que nos ajudam, que nos indicam o caminho certo. Muitas vezes achamos que o nosso caminho às vezes está em dificuldade, mas meus irmãos, com certeza estaremos bem piores se aqui não estivéssemos. Então, é só a gente volver ao passado que a gente vai entender isso. Não precisa a gente ficar pensando muito, é só volver as coisas que a gente fez que a gente vai entender. E vamos então iniciando esse trabalho. Hoje eu vou falar para vocês, eu que vou passar a palavra, né? Claro, simplicidade na pequenez minha, mas vamos estar passando e vamos falar sobre o livro Dramas da Obsessão. Vou falar esse livro só porque toda vez eu esqueço o nome. É brincadeira, gente. Vamos lá? Gente, então hoje eu vou falar sobre Dramas da Obsessão. É um grande livro, né? É um livro maravilhoso, divino, que nos foi concedido por Ivone Pereira, do Amaral, né? Ivone Amaral Pereira. Um espírito maravilhoso, espírito que tinha uma mediunidade gigantesca. Tanto é verdade que ela se desdobrava, conversava com os espíritos, depois ela trazia os ensinamentos e escrevia os livros, né? Tanto é que quem leu já o livro Memórias do Suicida viu que Camilo fez isso, né? Um pseudônimo, né? Camilo levava, né, ela para os lugares e trazia para receber as escrituras, escrever, quer dizer, os livros, né? Passar os livros no compêndio. Realmente são palavras muito bonitas, de uma grande complexidade, né? Sempre bem pautada, sempre bem orientada. Então são palestras, é um material muito bom para que a gente possa utilizar sempre. Tem vários livros de Ivone Pereira. Esse livro especial, na verdade, especial não, né? A maioria dos livros, né? Todos os livros, são orientados pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, né? O médico espiritual que tanto conhecemos, né? Adolfo, né? Bezerra de Menezes. Então, esse livro também, Adolfo escreve, mas ele escreve realmente esse livro, né? Ele escreve assim, né? Digita ela e ela escreve esse livro. Ele mostra muitas realidades do outro lado da vida, através desse livro. Com aquele amor, com aquele carinho que a gente sabe que é todo dele, né? Aquele carinho que é majestoso, é maravilhoso. São muitos nomes, né? Muitos nomes desse livro, então eu trouxe anotado, né? Para que a cabecinha funcione legal. E aí, porque assim, eu quero trazer o livro, mas eu quero trazer também as personagens para que quando vocês estiverem lendo o livro, assim como eu li, vocês estejam aproveitando o máximo da essência do livro que ele passa, aproveitando a essência que Bezerra de Menezes está trabalhando. O interessante é que Bezerra de Menezes, ele trabalha no plano espiritual, pelo que eu estava avaliando este livro aqui, né, na minha concepção, na minha cabecinha aqui, que ele trabalha não somente com os espíritos enfermos do corpo, mas principalmente os enfermos da alma, os obsediados, os espíritos aflitos, os espíritos
né, que lá precisam bastante. O que eu vou falar aqui é um processo, são duas partes, esse livro são duas partes. Uma das partes são os nossos irmãos obsessores judeus, uma outra parte é sobre uma irmã, né, abortista. Na primeira parte é de um irmão que é suicida. Então são momentos muito maravilhosos, que tudo acontece dentro de uma casa espírita. É bem interessante falar isso, porque a casa espírita, depois eu vou ler para vocês o que o Bezerra de Menezes fala sobre esta casa espírita, mas a casa espírita, ela tem que estar sempre solidificada nos ensinamentos de Jesus, né, de Allan Kardec, dos ensinamentos, da moral, acima de qualquer coisa moral, para que estejamos trabalhando em prol dos nossos semelhantes. E nesta casa, existia um médium, né, que era o dirigente da casa, que ele era um espírito de uma evolução razoável, né? Que ele fazia seus desdobramentos, ele buscava espíritos necessitados, né? E Bezerra de Menezes estava nessa casa e ele utilizava muito esse irmão para ajudar. E esse irmão, né, Roberto estava lá porque recebeu uma carta, né, de ajuda de um espírito amigo, né, um espiritual, um grande espírito, que pediu para que ajudasse ao nosso amigo Lionel, que já estava desencarnado. Vivia Lionel, a sua esposa e seus filhos, né, dentro do seu lar. E Lionel foi um suicida, foi um irmão que retirou a sua vida. Então o que fez? Bezerra de Menezes buscou Roberto. Roberto foi até a casa desse irmão, com a ajuda de um outro espírito, né, foi um soldado israelita, né, chama Peri, o espírito, e esse espírito ele vai em busca, né, vai até este lar, para estar vendo o que estava acontecendo ali dentro daquele lar, o que estava acontecendo em rede, os acontecimentos que estavam ali. Aí ele chegou lá e, por incrível que pareça, Bezerra de Menezes não adentrou ao lar a casa. E até a Ivone Pereira explica sobre isso. Para alguns processos obsessivos, é necessário que tenham espíritos mais apegados à matéria, mais denso, na condição realmente socorristas, né? Porque espíritos de alta evolução, Bezerra de Menezes, José de Mocó, espíritos grandes, se eles adentrarem nesses ambientes, eles vão fazer com que esses irmãos mesmo se desfaleçam, né? Fiquem confusos, né? Fiquem atordoados, fujam. E não é essa a ideia. A ideia é socorrê-los, ampará-los de uma forma sensata. Então Bezerra não queria que chegasse lá, recolhesse os espíritos. Ele queria que fosse lá, sem Bezerra sendo Bezerra, fosse lá, entrando na casa, conversando, vendo o que estava acontecendo, vendo os acontecimentos, tudo que precisava. E aí, o nosso irmão Peri, o nosso irmão Roberto entrou na casa. Quando ele entrou à casa, ele viu o Lionel, né, que estava ali, suicida, e pouco tempo depois, a sua filha Alcina, também, né, que tinha uma deficiência física, ela tinha até um rosto assim, mais visado para o lado masculino, né, mais masculinizada, né, ela não tinha uma beleza tão feminina assim, e ela vendo o pai tirando a sua vida, ela também tirou a sua vida, né? Então foram dois irmãos suicidas numa casa só. E aí nosso irmão Roberto e nosso irmão Peri entraram na casa para ver o que estava acontecendo. E aí eles notaram de que o enredo era muito mais do que simplesmente esses dois suicídios. Existia espíritos amigos, inimigos do passado que ali estavam. E os espíritos que estavam ali eram Timóteo, né, que era o pai, judeu, né, na época um judeu muito assíduo no judaísmo, nas leis mosaicas, nosso irmão Joel, que era o filho mais velho, nosso irmão Saulo e nosso irmão Rubem, né? E ali estavam esses espíritos que estavam nada mais nada menos lá, porque no passado esse nosso irmão Lionel tinha tirado a vida desses irmãos, mas não simplesmente tirado a vida deles. Por quê? Porque eles viveram no momento do século em que os inquisidores, né, os espíritos lá que eram frades, padres, eles iam e faziam com que os judeus, obrigavam os judeus
a estarem sendo católicos, né? Sendo de que eles não queriam ser. Mas só que acontece, eles estavam querendo isso, mas não porque eles queriam simplesmente que fossem católicos, porque os judeus tinham muita abundância financeira, muito dinheiro. Eles tinham quadros, joias, ouro, eles guardavam tudo com eles, né? Eles eram um povo muito rico. Eles sabem que o judeu vem sofrendo várias vezes, né? Depois da crucificação de Jesus, eles vêm até hoje, a gente vê que os nossos irmãos do Oriente sofrem muito, né? Sofreram depois os alemães, né? Sofreram com as guerras, né? Então esses irmãos sofreram muito. Então eles queriam tirar o que naquela época? Queriam tirar o dinheiro dele. E esse nosso irmãozinho, que hoje é Leonel, se apresentava antes como um frei, chamado Hildebrando. Então tinha este irmão que era o Hildebrando, o Fausto e o Cosme, que eram 3 inquisitores, que eram o quê? Amigos da família do nosso irmão que ali estava, que era o nosso irmão Timóteo, os seus filhos, né? Só que eles estavam indo para lá para estarem fazendo o quê? Para estarem protegendo, entre aspas, a família na religião católica, na religião que era o domínio naquela época. E quando chegaram lá, naquele instante, eles tinham sempre boas conversações, regadas, com bons vinhos, sempre com alegria. E tinha a Esther, que era uma garota muito linda, bonita, jovem, dos seus 19 anos, que cantava muitas músicas bonitas, que fazia a alegria de todos que ali estavam, né? E esse irmão, Hildebrando, ficou de olho nessa garota, muito bonita, né? Muito delicada, muito gentil, uma mulher bonita, né? Homens sabem muito bem o que é isso, as mulheres também. Uma mulher bonita. E aí o que acontece? Ele começou a se interessar, só que ela já estava apaixonada pelo primeiro filho de Timóteo, que era o Joel. Então ela já estava apaixonada por esse menino, né? Por esse rapaz também, que não faziam nada, porque na lei judaica você não pode fazer nada, nem beijar, nem nada, se não estiver casados. Então você só pode possuir a mulher, né? Naquela época, possuir a mulher, né? Ter a mulher, beijar a mulher, abraçar a mulher, você está casado. Então eles se namoravam, mas verbalmente, sobre olhares, aquela coisa bem ingênua daquela época. E esse nosso irmão, ele ficou com muito medo, né? O menino, o garoto ficou com muito medo. E aí ele chegou para o pai dele e falou assim: pai, a gente tem que vazar daqui, a gente vai ter que ir embora, porque ele vai querer pegar a Esther para ele. Ele vai dar um jeito de pegar a Esther para ele. E aí o Timóteo, que era o pai, olhou para ele e disse assim: vamos com calma, né? Vamos com calma, que a gente vai resolver isso. E ele ficou muito apavorado, né, também com essa questão. E aí um dia em casa, nessas, né, vinhos abundantes, né, bastante festa, ela cantando, ele deu a ideia, o pai antes, né, de falar para este frei, o Hildebrando, que ele fosse para Roma, né, fosse embora para a Itália, para lá estar estudando, para voltar sobre o cristianismo, para voltar depois, né. E aí, o que aconteceu? O Timóteo foi e falou com o frei, né? Falou, vamos conversando, batendo papo. Só que ele silenciou, né? O frei Hildebrando silenciou, parou para pensar um pouquinho, ficou ali, né? Esperando, né? Pensativo, daquele jeito que os inquisitores eram, né? Sempre pensando em algo à frente, né? Para tirar proveito. E aí o garoto Joel, ele se posicionou à frente do pai e começou a discutir, né, com o Hildebrando, que era o frade. E nessa discussão calorosa, vinhos, né, aquelas coisas todas, né, o álcool sempre acaba atrapalhando um pouco, né, e dá uma ajudinha, né. Claro que ali também existiam outros espíritos obsessores, e aí eles começaram a ter uma discussão bem ferrenha, né. E aí o Joel avançou em Hildebrando, e o Hildebrando puxou seu punhal, né, foi para cima dele, né, fez um pequeno corte nesse, não machucou muito, mas a Esther deu um grito alto, e aí eles se assustaram. Aí eles pararam, né, com o magnetismo forte de Esther, e eles pararam naquele momento, se sentiram, né, petrificados, né, e aí eles pararam e falaram assim: só não te matei por causa de Esther, ela foi a sua salvação. Aí nessa confusão toda, e o Hildebrando foi atrás de uma condensa que adotou Esther como sua cristã,
né, como a sua protegida. E foi atrás dessa Condessa Maria de Faro. Aí foi atrás dessa Condessa, chegou até essa Condessa, conversou com a Condessa, falou, explicou toda a história, falou que ele confiava, não sei o que, eu sei o que lá. Bom, ele foi embora, falou para o filho ir embora para a Itália, né, com seu acompanhante, né, e aí ele foi indo embora para a Itália. Nisso, deixou a filha, a Esther, que era a sobrinha dele, ficou lá com essa Condessa, e a Condessa ficou lá, tratou ela muito bem, só que essa Condessa acabou traindo Esther. Pegou um escravo e utilizou de uma caneta prata, né, porque conforme quanto mais a pessoa era bem conceituada, mais a caneta, a letra tinha que ser mesmo bonita. Ele escreveu para Hildebrando o que estaria acontecendo. Resumindo, o Hildebrando ficou sabendo, foi atrás do garoto, prendeu o garoto, pegou, né, a Esther, levou a Esther de volta para a casa deles, e eles ficaram lá no lar, sobre a proteção, né, deste Hildebrando, sobre a proteção da Igreja Católica na época. Ficaram sobre aquela proteção, só que aquela proteção sempre rígida. E ele colocou lá um escravo, esse Hildebrando colocou na casa um escravo chamado José e a sua esposa, para espionar. Só que eles não sabiam disso, porque ele chegou lá, ele era manco e tal, chegou lá sem saber o porquê, precisando de emprego, como um judeu, sofrido. Aí ele pegou, acolheu, né, ele dentro da sua casa. Só que ele fazia o quê? Ele ainda estava vivendo as leis mosaicas do nosso irmão Hildebrando. Hildebrando não, nosso irmão Timóteo. Estava vivendo as leis mosaicas. Então ele estava indo até as catatumbas, as lojas que tinham, não era catatumbas, minto, as lojas comerciais abertas, para que ele estivesse fazendo as suas orações ali, dentro da religião mosaica, dentro do judaísmo, que eles eram bem ferrenhos, né? São até hoje, né? Bem ferrenhos na questão do judaísmo. E eles estavam fazendo isso. E eles tinham, dentro da casa dele, no jardim, um lugar que eles guardavam, né? Esqueci o nome que chama. Eles guardavam tipo o livro sagrado deles, né? Como se fosse a nossa Bíblia, eles guardavam e aí eles liam. Oi? Torá. Acho que é Torá. E aí Torá. Aí eles liam tal, isso. E aí o que acontece? Eles liam num lugar fechado, dentro do jardim e tal, não sei o quê. Mas num dia desses, José olhou por cima e viu que eles liam, que eles usavam este espaço para estar fazendo esses trabalhos. E também ele descobriu que ele estava indo para esses lugares. Resumindo, o Hildebrando foi atrás dele, vestido com um capuz, né? Entrou dentro desse lugar comercial que ele estava, junto com os soldados, porque ele não foi sozinho, junto com os soldados, pegou todos os judeus, e naquele momento Timóteo começou então a vociferar, gritar com ele, você é um traidor, não sei o que, sei lá, e aí ele mandou prender todos, levou eles para o calabouço, né? A Esther também foi levada para o calabouço, os seus filhos também foram levados para o calabouço, todos passando por sofrimentos muito, muito duros, né? Sofrimentos que estão no livro, vocês dão uma olhada lá, que são sofrimentos muito, muito pesados, né? E até a Ivone Pereira mesmo coloca que é melhor não detalhar os sofrimentos, né? E eu sei que eles colocavam às vezes os filhos e o pai frente um ao outro, né? Para olhar um para o outro sofrendo, né? E ele gritava, pelo amor de Deus, soltem meus filhos, eles não têm culpa, como todo bom pai. Solte meu filho, eles não têm culpa, eles não deveriam estar aqui, eu sou culpado, eu que sou o chefe da família, deixe eles ir embora, não sei o quê. Aí, resumindo, trouxeram ele, desses momentos de sacrifício, trouxeram Esther, né? Que foi muito surrada, apanhou, né? E aí, nesse momento, Joel tentou atacar os soldados, mesmo preso, né? E aí ele foi açoitado, machucaram ele e ele acabou morrendo de tanta dor junto com o seu irmão, algumas atrocidades com eles morreram, né? Naquele instante. Tanto é que depois eu vou falar de uma das coisas que a tia Fátima lembra sempre, mais para frente.
E eles sofreram muito, então eles morreram descrentes de Deus. Mesmo o Deus judaico, Deus de Moisés, como era, olho por olho, dente por ele, eles morreram com esse sentimento de ódio que eles iam buscar eles, nem que fosse a última coisa que eles fizessem, eles iam buscar eles. E foi feito assim, de encarnações a encarnações. Passaram-se 400 anos no plano espiritual, 400 anos eles em perseguição. Já estávamos agora no século atual, eles ainda perseguindo, né, esses irmãos. Tanto é que tudo para eles era tudo, eles viam da mesma forma. Tanto é que o Joel na vida, Leonel na vida atual dele, quando ele cometeu o suicídio, foi pela perseguição ferrenha desses irmãos, desses espíritos trevosos. Assim como também Alcina, que foi, na verdade, perseguida. E aí, para que vocês entendam mais, Leonel foi o Hildebrando, Alcina foi o José. Tanto é que ela era manca e veio com um corpo físico disfarçado de um corpo físico de mulher, só que trouxe os traços, e até o próprio Timóteo fala, né, diz assim, ele está querendo nos enganar, disfarçado de uma mulher, mas isso não vai acontecer, nós vamos pegá-lo mesmo assim. Então o que acontece? João era um de outros filhos, e a mãe era a condessa de Maria Faro, que sofria muito, chorava muito por todo o sofrimento do suicídio. Quer dizer, o que ela deixou, que ela lavou as mãos antes, agora ela estava vivendo dentro da sua própria família o sofrimento de ter deixado, de ajudar a Esther, de ter ajudado aquela irmãzinha que tanto precisava de auxílio naquele momento. E é interessante que a Esther, vendo o século passado, não agora, o momento do sofrimento, a Esther morreu, né? Ela morreu na fogueira, ela morreu queimada, e ela morreu cantando músicas líricas, né, da época, músicas de coisas. E interessante que a Esther, ela realmente se tornou cristã, não pelos inquisitores, mas porque ela gostou de Jesus. Tanto é que eles chamavam ele de Rabone, né, que era um grande mestre, né, o mestre dos mestres, né. Então ela chamava ele de Rabone, um grande mestre. E aí o que acontece? Voltando ao presente, nosso irmão Leonel, nossa irmã Alcina, que desencarnou, estava em processos dentro do próprio lar com espíritos sofredores, ou seja, eles estavam vivendo o Vale dos Suicidas dentro do próprio lar. Isso a gente já aprendeu lá em Missionários da Luz. Raul encontra-se no matadouro, né, porque tinha cometido um crime e tinha se suicidado. Então nossa mente nos leva aonde estamos, e eles estavam inconformados porque nós prejudicamos eles, mas eles continuam aqui. Leonel e Alcina sofrendo aqui. Não era para eles estarem aqui, era para eles estarem indo para o inferno, né? Queimar ali, não estar mais aqui junto de nós, já para eles estarem sofrendo, não estar aqui conosco. Eles queriam que eles estivessem sofrendo como a religião deles explicava para eles. E aí ele ficou obsediando aquele lá. Então aí você fica imaginando, para a mãe e para os filhos que estavam vivos, espíritos obsessores e suicidas do próprio lar, espíritos obsessores que já estavam tentando prejudicar o próprio lar, se atacando no plano dos desencarnados, e ao mesmo tempo ela carregando, né, que a mãe, o remorso de ter cometido as atrocidades, de ter deixado de lado, né, de ter evitado as atrocidades que estavam no momento das suas mãos, assim como Pilatos, né, lavou a mão perante Jesus, né, e sabemos que sofreu muito por isso também. Então, esses espíritos estavam tudo em um conjunto. Bezerra de Menezes, junto com Bezerra de Menezes, não entrou. Peri entrou, Roberto entrou, começaram a conversar com eles. Ele se tornou meio arredio, só que Peri se colocou como um grande, né, general ali da época, né, dos soldados, né, judeus, né, que estavam ali, e colocou ali com uma atitude mais forte, dizendo: você precisa modificar, você precisa seguir. Existe um grande espírito que está trabalhando por todos nós, que viveu na sua época, que salvou antes de acontecer tudo isso com você, mostrou, você está vendo os cristãos de uma forma errada,
Os cristãos não são nós que fazemos a religião um erro pelo fato das nossas atitudes, mas a religião cristã é uma religião maravilhosa, uma religião de amor, é uma religião de carinho, uma religião de renovação das nossas almas. Só que eles estavam muito arredios. Aí ele utilizou, né? A sua Esther quer falar com você. Quando ele falou a sua Esther quer falar com você, nosso irmão Timóteo, né, que era o tio dela, ficou comovido. Joel, então, já falou, não, peraí, tem alguma coisa estranha nisso daí, você quer saber que isso não é inimigo, não sei o que, ele falou, vamos comigo. Aí o que ele fez, Timóteo? Vocês ficam e eu vou, ficam segurando a casa. Aí ele foi, e o interessante, quando ele foi com o Peri, as ruas que eles andavam, e o Roberto, as ruas que eles andavam, ele não via as ruas como são agora, ele via a rua como o século que ele viveu, no momento que ele vivia, né? E foi para lá primeiro, antes dos filhos. Só que quando aconteceu isso, os soldados árabes, né, soldados judaicos, da falange desse espírito Peri, cobriram toda a casa, pensei logo José de Mococa, né? Cobriram toda a casa, fecharam o cerco, e aí os filhos ficaram assustados, né? Porque eles não deixavam eles, né, ter um controle de ação maior, porque tirou ou aquele que dava mais empecilho, né? Tudo inteligente, todo um processo inteligente, bem maquinado, bem arquitetado, realmente como se fosse uma guerra, mas uma guerra para a destruição, mas uma guerra para a salvação, uma guerra para o amor, né? Retirando o espírito, bem sistematizado, bem arquitetado, né? Projetado para que eles estivessem me ajudando. Tirou o espírito do pai, o pai foi para a sessão, né? Foi para aquele centro espírita que eu falei para vocês, que o Roberto era dirigente lá no começo, chegou ali, portãozinho baixo, né? Ali ele entrou naquele portãozinho, né? Viu aquela casa, sentiu uma paz interior. Só que quando ele entrou na casa, o que aconteceu? Ele sentou-se e não se sentiu bem pela energia de vibrações diferenciadas, então ele se desfaleceu por algum tempo, né? Só que ao desfalecer-se por algum tempo, eles aproveitaram para buscar os seus filhos. Aí eles foram em busca, ó, seu pai está lá, você não quer ir, tal, não sei o que, conversando com eles. Aí eles vendo que não tinha mais jeito, né, aquele monte de soldado, é melhor a gente ir, né? Aí eles foram, até que é interessante que o portãozinho, como eu falei para vocês, era abaixo do centro, né? E os três meninos, né, o Joel, o Saulo e o Rubem, eles ficavam olhando para o portão e falavam, nossa, mas este portão é muito baixo, é uma fortaleza muito acessível, que fortaleza é essa? Aí ele fala, né, Peri fala, não, Roberto fala, é um tipo de fortaleza que vós não conseguirão entender, porque é um outro tipo de fortaleza, é um outro tipo de proteção. Aí eles ficaram assim e acabaram entrando. Interessante, vou voltar lá, porque esses espíritos que ficavam sofrendo na casa, eles ficavam sofrendo ainda os ferimentos, né, do processo de martírio. Tanto é que o garotinho mais novo, né, eles teve o dedo amputado, né, os dedos das mãos amputados, e ele ficava sangrando constantemente pelo fato de estarem vivendo ainda as dores, né? Eles foram socorridos. E quando eles foram socorridos, eles foram para o trabalho de desobsessão. É interessante isso, né? Teve até um espírito que incorporou aqui na casa, foi no sábado, que foi também treta ali do Calinho lá em Roma, né? E aí o que acontece? Só do Calinho, meu não, tá, gente? É brincadeira de todos nós. E aí o que acontece? Esse espírito chegou lá. E aí eles estavam lá e foi feita uma doutrinação. Interessante que essa doutrinação foi feita com todos, né? Incorporados, outros, né? Estavam ajudando. Então, quer dizer, enquanto um estava falando, os outros estavam se manifestando ao mesmo tempo, né? Manifestando suas vozes, sua revolta, não sei o quê. E o orientador, o doutrinador, mostrando por A mais B, mostrando da lógica, não sei o quê. E aí eles estavam irredutível. Aí, de repente, chega uma moça linda, de cabelos loiros, né, de cabelos negros, desculpa, descendo dos céus com suas roupas brilhantes, né, o seu olhar sereno, um espírito iluminado, era Esther. E aí eles olham Esther, todos choram, onde você estava, o que estava acontecendo com você? Aí ele falou, enquanto vocês ficaram lá, perderam tempo em inimizades, fazendo inimigos, eu perdoei. Eu perdoei e segui o grande Rabone. Aí ele pegou e falou assim, mas este homem trouxe a destruição. Ele disse, não, quem trouxe a destruição foram eles, os homens.
E foram vocês que trouxeram novamente o estado de revolta e de vingança aos seus semelhantes. Então quem trouxe isso tudo fomos nós, não foi Jesus. Jesus nos trouxe o amor. E aí naquele momento de lindeza, de maravilha, que eu quero que vocês leiam um livro, porque eu não vou ficar falando, que vai levar muito tempo, ele mostra-nos a intenção daquele Espírito maravilhoso. E aí todos cedem e vão aos braços de Esther, e Esther leva a esses espíritos, leva esses amigos queridos para o plano espiritual, e serão socorridos, serão amparados, assim como acontece aqui. E é interessante de que esses mesmos irmãos que discutiram, brigaram, volverão todos eles filhos de Timóteo, para estarem vivendo aquele instante de amor, de carinho e de luz, envolvendo-se no perdão verdadeiro, no perdão amável, E esta é a primeira parte deste livro que nos é ditado, que nos é passado. Tem a segunda parte, mas eu acho que não vai dar tempo de passar para vocês. E também fala de uma irmã amiga também, que está sendo socorrida, amparada, e Bezerra de Menezes também vai ajudá-la, vai favorecê-la com essas energias de paz, de amor e de luz. Mas antes de qualquer coisa, para que a gente esteja entendendo isso, a gente vê o drama da obsessão, a gente vê que os espíritos estão ligados. Não sei, deu para entender bem o enredo que eu passei? Os espíritos estão ligados uns com os outros, estamos sempre ligados pelas nossas imperfeições, porque um irmão nos ofende, nós carregamos, seguramos. Outro nos ofende, seguramos. Nós estamos totalmente presos ao ódio e rancor. Nós ainda não nos libertamos, como Jesus nos disse, para nos libertar, Nós não conseguimos ainda nos libertar das nossas vaidades, não conseguimos nos libertar dos nossos orgulhos, e acabamos nos deixando embrenhar com os nossos irmãos, mantendo ódio, rancor com estes, e faltamos muitas vezes com o perdão, E é tão interessante isso, que eu fui buscar para saber como fazer, para a gente evitar isso, E a gente tem uma palavra certa para isso: educação. Quem foi um dos maiores educadores da doutrina espírita? Allan Kardec. Foi o maior educador, tanto é que ele era um educador. Allan Kardec, com seus 24 anos, em 1828, ele tinha um lugar de estudo que chamava Rivail. Ele nem pensava em ser Allan Kardec. Era Hipólite Leon Delisard Rivail. E naquele instante ele fazia o quê? Ele trabalhava sobre educação. E ele falava que a educação era muito vaga, sem profundidade. Era algo que nós pensamos na literatura, no aprendizado, mas não buscamos a moral, não buscamos estar adentrando nas inferioridades dos seres para trabalhá-los, aonde existem consequências desastrosas de espíritos jovens, crianças, que crescem e caminham para as depressões, ansiedades, suicídio. Então a gente entrou aqui: suicídio de Alcina, de Leonis, se Bezerra de Menezes, Peri, Roberto e a instituição de caridade, a Casa Espírita, não tivessem adentrado. E Allan Kardec nos explica muito, e ele fala que a educação é obra da minha vida. Ele diz, Allan Kardec, a educação é obra da minha vida. É a obra mais bem alimentada que ele podia ter, que ele mais vivia, era a educação, até que ele era um pedagogo. E aí a gente vê de que isso muda com o passar do tempo, porque o que era a obra da vida dele, mais tarde se torna o Espiritismo, a obra de sua vida. E aí ele mostra, entende de que o Espiritismo, ele já vivia, desde cedo, essa maturidade espiritual, mas ele entende de que o Espírito precisa estar junto com o intelecto. Ou seja, precisamos trabalhar a moral e o intelecto. Isso já é bem ditado, já é bem falado várias vezes. Sabemos que Emmanuel nos diz que o amor e a sabedoria são as duas asas que nos levam a Deus, porque se não tivermos a moral, estaremos perdidos diante
dos instantes da nossa vida, diante da doutrina, diante do amor, diante da casa espírita, diante da conduta que temos que dar aos nossos irmãos. E, gente, não tenho muito tempo, mas para encerrar, eu vou ler aqui, porque assim, não adianta eu falar, porque aqui quem fala é Bezerra de Menezes. Então eu vou ler para não estragar a fala de Bezerra de Menezes, né? Eu vou ler. Ele fala da casa espírita, ele elogia muito essa casa espírita que ele está. Só que eu falar que ele elogia, eu falar que ele fala muito bem dessa casa espírita, eu falar que essa casa espírita é boa, é muito fácil. Ele nos ensina como a casa espírita deve realmente ser. Aqui todo mundo já sabe, né? Mas não custa nada, José de Mocó já nos disse, os Espíritos Amáveis já nos disse, mas não custa nada para encerrarmos com chave de ouro, falarmos e lermos as palavras de Bezerra de Menezes, esse nosso amigo querido. Gente, eu tinha muito mais o que falar, assim, questão da obra, mas não dá para se estender muito, porque senão, eu vou dar spoiler, igual diz a garotada, do livro, vocês têm que ler. De repente a gente consegue uma segunda vez para falar sobre a segunda parte do livro, né, Sandra? Vamos lá. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados com delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura dos enfermos até a conversão de entidades encarnadas sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais. Presta bem atenção, gente, é muito linda essa frase. Mesmo indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação, a doutrina espírita. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portanto intactas as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos. Porque assim, não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Estão entendendo até aqui? Senão eu volto. Estão entendendo? Daí, porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que essas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Tudo que fizermos hoje será reflexo dentro da nossa casa espírita. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados e encarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações. Na casa espírita você não deve falar sobre futilidades nem depreciações. Não estou falando de falar como amigos, não é isso. Futilidades mesmo. Onde em vez de gargalhar divertido se pratique a prece. Em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se imitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda onde, de vez em cerimônias ou passatempos mundanos, cogite adepto comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais. Como um centro assim,
fiel observadores dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida. Estão entendendo, gente? Estão acompanhando? Isso é importantíssimo para nós que somos espíritas. A qual o levará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes. Olha só, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes. Nós não estamos aqui registrados trabalhando porque queremos, somos registrados no plano espiritual. Ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Bezerra de Menezes, não é Rafael. Bezerra de Menezes. Chico Xavier nos passa, e olha só, tudo isso, quando Bezerra vem nos falar, ele nos fala com amor. Jamais ele nos fala com rebeldia, jamais com prepotência, jamais avaliando o que o irmão está passando. Ele espera o irmão procurá-lo, para depois ele auxiliar. Não é verdade? Os espíritos fazem o que? Eles esperam que nós procuremos eles, para depois eles. Então por que nós invadimos nossos irmãos, invadimos a vida pessoal dos nossos semelhantes? Claro, nós devemos ajudar pelos atos, pelas atitudes, pelas maneiras, o que levamos à nossa vida, não por palavras. Palavras são vazias se não estiverem cheias de amor. E eu vou falar uma coisa para encerrar. Sabe o que Chico Xavier, perguntaram para Chico Xavier? O que fazer para a casa espírita estar, todos os trabalhadores da casa espírita estar vencendo, para a casa espírita estar progredindo? Sabe o que ele disse? Os irmãos que trabalham nela têm que verdadeiramente se amar. Se um irmão que tiver não se amar dentro da casa espírita, como podemos crescer? Chico Xavier responde: temos que verdadeiramente nos amar. E como é que nós nos amamos? Respeitando os nossos irmãos, as suas individualidades, os seus momentos, o seu estado evolutivo, a sua vida, não é? Que a Fátima gosta de usar bastante o meu pai como exemplo, eu vou usar também. Você nunca viu meu pai correndo atrás de ninguém para ver se a pessoa está passando mal ou não. Ele sentia, sabia, não é? Percebia, fazia até prece pela pessoa, mas a pessoa que vinha procurar ele. A gente não precisa, gente. A gente precisa só amar. Educar-nos moralmente, como Allan Kardec nos diz, para que não estejamos como Hildebrando e Lionel, vivendo guerras espirituais obsessivas. E olha quanto complexo é isso. Dois irmãos arraigados aos momentos obsessivos, carregando o quê? Famílias juntos. Filhos, os filhos deles eram adolescentes, carregaram os filhos juntos com eles. Carregaram momentos de dificuldade. Então, gente, é isso que eu tenho que passar para vocês. Já deu horário. Quem quiser maiores detalhes, eu não dei detalhes. Tem a vida do Leonel aqui por inteira, tá? Os momentos de jogos, momentos viciosos que ele passou na vida do encarnado, não dava para passar tudo. Vocês leiam esse livro, procurem na internet, compre, empreste, pegue onde for, copie depois, importa, mas leiam esse livro. É muito importante, é um livro muito bom para que estejamos esclarecendo os nossos corações e perdoando verdadeiramente os nossos inimigos. Assim como o Carlinhos fez naquele dia, né? Perdão, né? A gente teve que mandar até ele ficar quieto, tanto perdão que ele pediu, mas nós temos que pedir perdão verdadeiramente dentro do nosso coração, para as pessoas
Se não conseguimos perdoar os nossos irmãos que estão aqui, você acha que conseguiremos perdoar aqueles que nos perseguem? Ou vamos perdoar de verdade, como Jesus nos ensinou? Que assim seja, gente. Assim